Queridos amigos e queridas amigas, os nossos cumprimentos habituais. Estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. Obra essa que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo 3, intitulado pelo autor espiritual de Equipagem Mediúnica. E neste capítulo, iremos aqui desdobrar alguns conceitos que foram inicialmente lançados pelo autor espiritual no capítulo anterior, no capítulo 2. Neste trabalho que nós estamos fazendo de estudar a obra de André Luiz, estudando inclusive periodicamente todas as obras, todos os livros desta que é a coleção chamada A Vida no Mundo Espiritual, coleção esta que começou com a famosa obra, famosa porque muito profunda, mas também porque muito conhecida, Nosso Lar. E temos estudado obra por obra e, no caso em pauta, no caso presente, estamos estudando presentemente a obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo por capítulo. Bom, capítulo 3, Equipagem Mediúnica. Capítulo que traz uma descrição do trabalho mediúnico que André Luiz vai observar, assessorado e liderado, conduzido pelo benfeitor Aulus. Neste capítulo 3, nós teremos basicamente uma descrição de certos componentes do grupo mediúnico que eles irão estudar, que eles irão acompanhar, descrevendo características pessoais, características particulares desses membros, né, dessas personalidades, desses médiuns aí que atuam nesse trabalho mediúnico ligado a certa instituição espírita. Então, logo no início, nós temos uma consideração do benfeitor Aulus para examinar membro por membro, né, pessoa por pessoa que participa dessa reunião mediúnica. E o grupo mediúnico, basicamente, nesse capítulo, ele vai examinar ali algumas personagens, né, que pelo menos caracterizam-se ali pelo trabalho mediúnico, seja sutil, seja ostensivo. Então temos Raul Silva, Eugênia, Anélio Araújo, Antônio Castro e Celina. Portanto, 5 pessoas que serão examinadas. Basicamente ali um dirigente, 4 médiuns do trabalho, mas ele coloca o dirigente também como médium. A gente vai examinar isso. Em que a reunião apresenta relativo equilíbrio, né? A descrição que André Luiz faz de cada componente, portanto, denotando a atmosfera coletiva, né, sugerindo o tônus vibratório e o nível espiritual do grupo de um modo mais inteiro, né, de um grupo de maneira mais integral, sugere um relativo equilíbrio espiritual, um relativo equilíbrio harmônico, um relativo equilíbrio ali moral, de saúde moral, de harmonia espiritual do grupo referido, né? E nós vemos nessa descrição do benfeitor Aulus, né? Logo de início ele já começa a descrever, né? André Luiz já começa a descrever, acompanhado por Aulus, o primeiro participante que eles observam, que é o próprio Raul Silva. Raul Silva dirige o núcleo, né? Dirige, portanto, o trabalho, né? Aulus comenta que ele se dedica com sincera devoção fraternal, né? Que ele é correto no sentido aqui de cumprir seus deveres, ardoroso na fé. E aqui eu quero destacar a frase que ele diz assim: pelo amor com que se desincumbe da tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino retratando-lhe as instruções. Ou seja, pela
pela sincera devoção fraternal, pela sincera dedicação que ele tem pelo trabalho ali desempenhado e pelo desejo de se melhorar moralmente, pelo desejo sincero de ser cada vez melhor, ele cria uma espécie de sintonia, né, inevitável, uma sintonia com os benfeitores da vida maior, a ponto de que essa sintonia lhe favorece, né, para que consiga filtrar, consiga refletir, consiga assimilar com fidelidade, assimilar com receptividade adequada as inspirações superiores, as influenciações superiores, a instrução do mundo espiritual superior, em forma de intuição, em forma de sabedoria, em forma de escolhas corretas para o trabalho, porque a mente dele se torna um espelho cristalino dos benfeitores desencarnados. Eu só consigo refletir a irradiação dos benfeitores desencarnados se eu conseguir subir até eles. Se eu conseguir me esforçar por, se não subir até eles, pelo menos me aproximar deles, em sintonia, em vinculação, em identificação, para poder refletir a vontade deles. Do contrário, eu posso até receber a inspiração deles, mas porque o meu filtro é contaminado, porque minha filtragem é suja, não é clara, eu recebo de uma maneira conturbada, de uma maneira alterada, de uma maneira perturbadora as emanações dos benfeitores espirituais e eu acabo distorcendo aquilo que me chega em termos de benfeitoria espiritual. Aqui, André Luiz está citando Raul Silva como dirigente dos trabalhos e, ao mesmo tempo, instrumento dos benfeitores desencarnados. Não fica claro, pela descrição aqui, se Raul Silva atua como médium ostensivo e, portanto, também reflete a vontade dos benfeitores desencarnados, ou aquele é o dirigente dos trabalhos e é alguém mais frio do ponto de vista mediúnico, ou seja, não atua de maneira ostensiva na mediunidade, e é fiel aos benfeitores desencarnados no sentido da intuição, no sentido da condução dos trabalhos pelo dirigente, que deve ser feita sob a intuição, sob a inspiração do mundo espiritual superior. Aqui não fica claro. Claro, e eu estou falando isso porque nas obras mediúnicas e nas obras de estudo da mediunidade, eu me refiro aqui a Hermínio de Miranda em Diálogo com as Sombras, o próprio projeto Manuel Filomeno de Miranda no livro Qualidade da Prática Mediúnica, entre outros, o próprio Divaldo Franco fala isso, e tudo é o seguinte: esses autores espirituais e autores também encarnados, estudiosos, Martins Peralva em Estudando a Mediunidade e tantos outros, eles sugerem que é preferível que o dirigente dos trabalhos não seja um médium ostensivo. Por quê? Porque o médium ostensivo ele tem uma sensibilidade. Imagine o dirigente dos trabalhos que vai muitas vezes dialogar com espíritos sofredores através do médium em incorporação, e ao dialogar com esses espíritos, ele sente a irradiação, ele sente de maneira acentuada as sensações dos desencarnados. Ele pode se confundir, ele pode se perturbar. Da mesma forma, auxiliando o médium de psicografia e ele sentindo a irradiação do espírito, o médium ostensivo ele é mais suscetível, ele é mais sensível, ele capta mais as irradiações e as vibrações dos benfeitores espirituais como dos espíritos ignorantes. Ele capta sensações mais variadas e de maneira mais intensa, né? E o dirigente dos trabalhos, ele tem que ter um papel também racional, ele tem que agir de maneira mais racional às vezes, ele tem que se preocupar com a organização dos trabalhos, com a questão da pontualidade, com a questão dos horários, com a questão da dinâmica do trabalho, com a questão do tempo das comunicações, quando as comunicações mediúnicas se prolongam mais ou se prolongam menos, né?
em atender um médium que está sentindo algum mal-estar depois da comunicação mediúnica, aplicando-lhe um passe, né? Prestando atenção no conjunto, prestando atenção na equipe toda que ele conduz, que ele dirige, a equipe de encarnados que eu estou me referindo, a equipe dos médiuns encarnados que eu estou me referindo aqui. Então ele se volta, ele tem que estar atento ao grupo de maneira geral. Então ideal, sugere a literatura espírita, ideal que o dirigente dos trabalhos não seja um médium ostensivo, não seja um médium bastante ostensivo, que tenha muita sensibilidade. Médium, todos nós somos. Assevera Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Mas quando eu me refiro a médium, eu estou falando do médium ostensivo. Então, via de regra, os autores tendem a recomendar, a sugerir que isso seria ideal. O que não significa dizer que não pode um dirigente ser um médium ostensivo. Não é que não possa. Não tem nada proibido. Não tem nada que impeça que alguém seja médium ostensivo e esteja atuando ali como dirigente. Mas é claro que em certa medida e em muitas ocasiões ele vai ter que escolher. Ou ele dá passagem, entra em transe e é um médium de incorporação, ou ele dirige os trabalhos. Porque o indivíduo que está em transe de incorporação, ele já não está atento com a dinâmica da equipe. Ele está em transe. Ele precisa, inclusive, de alguém que possa ajudá-lo nesse transe. Então, e além disso, mesmo que ele não dê o transe, porque como ele atua como dirigente dos trabalhos, como ele atua como o condutor, mesmo que ele não dê o transe, e ele fique ali dando conta dessa ordem dos trabalhos, doutrinando, dialogando com as entidades, intervindo, ainda assim, se ele é médio ostensivo, muitas vezes ele vai sentir o mal-estar, vai sentir a irradiação da entidade, às vezes vai se sentir envolvido por uma entidade com a qual ele se sente, de alguma forma, com vontade de incorporá-la, isso é, de dar passagem a ela, de permitir que ela se comunique. Então, tudo isso são cuidados a mais que um dirigente encarnado, que tem a mediunidade ostensiva, deve se preocupar. Por isso, a literatura, os autores, tendem a recomendar que o dirigente dos trabalhos não seja médium ostensivo. Repito, isso não significa que é uma proibição, que não possa ter. É uma recomendação, é uma sugestão. Mas pode haver, e deve haver, muitos trabalhos mediúnicos onde o dirigente dos trabalhos é um médium ostensivo e ele consegue desempenhar bem a tarefa. Mas claro, repito, é uma preocupação a mais. São elementos a mais que ele vai ter que se preocupar com essa sua sensibilidade enquanto dirige o trabalho da sua equipe mediúnica. No caso descrito aqui, não fica claro que Raul Silva é um médium ostensivo. Fica claro que ele se dedica corretamente, que ele é um indivíduo voltado para a prática moral equilibrada, ele é ardoroso na fé, ele se dedica com amor ao trabalho e por isso está em sintonia com os benfeitores a ponto de ser fiel aos benfeitores desencarnados. Porque o dirigente do trabalho, assim como o doutrinador, ele precisa estar em sintonia com os benfeitores do trabalho para ser fiel às intuições dos benfeitores, às intuições dos mentores. Não significa dizer entrar em transe e receber os mentores. A intuição, receber as intuições para saber agir com sabedoria, agir com elevação, agir com superioridade, estando, portanto, afinado, identificado, conectado, em sintonia com esses amigos espirituais superiores, né? Então, essa é uma curiosidade que vale a pena aqui a gente citar. A gente tem a segunda personagem examinada, chamada Eugênia, né? Eugênia é descrita como uma senhora, uma senhora jovem, né? Uma senhora muito jovem, com uma moral distinta, portanto uma jovem mulher com uma moral equilibrada, voltada para o bem, a dedicação ao próximo, né? E que tem a capacidade mediúnica ali de um intercâmbio consciente, de um intercâmbio espiritual consciente, né? Ou seja, é uma médium, provavelmente aqui não fica claro também, mas é uma médium possivelmente de incorporação, né? De psicofonia, de natureza consciente. E diz aqui, André Luiz chega a dizer, tem a vantagem de se conservar consciente nos serviços de intercâmbio.
Ou seja, quando o médium consegue se manter consciente no serviço de intercâmbio, ele influencia positivamente nas comunicações. Imagine um médium de incorporação que recebe a entidade espiritual sofredora ou uma entidade revoltada que quer se exaltar e ele consciente acompanhando, ele limita a entidade para que a entidade não se exalte, para que a entidade não se exceda, para que a entidade não, de alguma forma, não vá para além, né, daquilo que é possível, de alguma forma, e é do bom tom, né, da reunião mediúnica ocorrer, né, que é os excessos, o espírito se exaltar, querer agredir, querer de alguma forma se exasperar, querer falar e não deixar ninguém falar. Então o médium ali equilibrado, educado e consciente, ou seja, que acompanha a comunicação, ele de alguma forma vai controlando os excessos do espírito. Então essa educação mediúnica do médium também ajuda em educar o espírito. A moral do médium, nesse sentido equilibrada, ele vai também educando a entidade. Ou seja, o primeiro doutrinador de uma entidade espiritual não é o dialogador que vai dialogar com a entidade, é o próprio médium que recebe o espírito. Quando o espírito se exalta, se levanta através do médium, chuta a cadeira, chuta a mesa, quer quebrar tudo, é porque o médium está dando vazão. O médium está permitindo esses excessos. Ou porque o médium é também uma pessoa exasperada na sua conduta moral, no seu dia a dia, nos seus hábitos convencionais. Ele tem hábitos agressivos, desequilibrados, excessivos, e o espírito encontra campo nele para fazer a mesma coisa. Toda vez que você vê um médium permitindo esse tipo de coisa pela entidade espiritual, provavelmente, no dia a dia, essa pessoa também se exalta, também é uma pessoa que muitas vezes se desequilibra facilmente. Então o espírito encontra ressonância nele para assim também o fazer. Ou então, é um médium ainda que não se educou e não educou os impulsos da entidade, a ponto de controlar-lhe os excessos. O médium, ele dá passagem, mas ele não simplesmente perde o controle sobre ele mesmo. Ele continua podendo ter o controle, se ele quiser. Claro que isso é um treino de educação mediúnica. E aí ele permite que o espírito fale, porque senão não é médium. Ele não vai distorcer o que o espírito está falando. Então o espírito está com raiva, está com vontade de agredir, verbaliza isso, mas ele controla os excessos para que o espírito não chegue lá e faça. Não se exalte e assim por diante. Então esses cuidados, esses pequenos cuidados são essenciais na prática mediúnica e o médium consciente, ou seja, aquele que consegue acompanhar o transe, ele pode mais positivamente interferir nisso positivamente. Agora, é claro, quando o médium é consciente, quando a faculdade mediúnica é consciente, ele pode interferir de maneira negativa também, com as suas ideias, com seus conflitos. Quantas comunicações que são da cabeça do médium. Porque o médium está tão autossugestionado que ele próprio produz aquelas ocorrências mediúnicas. Ele próprio que dá espaço aos seus conflitos íntimos. Aquilo que ele gostaria de falar para o grupo mediúnico, ele fala, porque é o seu inconsciente. Então, ele dá sermão ao grupo, ele fala da insatisfação no grupo, etc. Que às vezes não é o espírito, nem é benfeitor. Às vezes é ele mesmo, que está chateado com alguém do grupo, que não está tendo um bom relacionamento, sei lá, com o dirigente, e assim por diante. Então, isso é muito comum e nós devemos evitar, devemos ter esse cuidado. O médium consciente, ele pode agir positivamente na comunicação mediúnica, mas pode também agir negativamente no serviço de intercâmbio. Então, essa é uma característica interessante de Eugênia ali, que é uma médium jovem, uma mulher jovem, mas equilibrada. Depois a gente tem Anélio Araújo, que André Luiz diz que é um homem, um rapaz de aproximadamente 30 anos, portanto também um jovem adulto, né? E que vem conquistando um progresso gradativo na clarividência, na clareaudiência e na psicografia, ou seja, esse tem percepções visuais e auditivas durante o trabalho mediúnico e também psicografa mensagens. Pela descrição de André Luiz aqui, é uma descrição rápida do Anélio Araújo, fica claro que é um médium que parece que está ainda no início da sua tarefa mediúnica, no início do processo de educação da mediunidade. O progresso mediúnico dele está ainda em
desenvolvimento, em desdobramento. Isso é interessante a gente pontuar aqui, né? Porque vem progredindo, vem conquistando gradativo progresso. Ou seja, parece que é um médium ainda que está no início da prática mediúnica. Já deve ter passado pelos cursos, pelo estudo de educação mediúnica, mas praticar em reuniões práticas, ele parece estar no início, porque ainda vem desenvolvendo. Porque toda faculdade vai desenvolvendo também com a prática, né? Quando Kardec fala de desenvolvimento da mediunidade, ele fala muito mais, o termo desenvolvimento, ele fala muito mais com o sentido que a gente dá hoje à palavra educação da mediunidade. Educar, canalizar. Mas toda faculdade que a gente canaliza, que a gente educa, também se desenvolve. Se você tem uma habilidade para tocar piano e você estuda música, você tem um professor, você canaliza aquela habilidade, é claro que aquela habilidade também se desenvolve, também amplia, também aumenta, também elastece-se, também cresce, né? Então, toda faculdade mediúnica a gente educa. Mas é claro, ao educá-la, ela tende a também aumentar, ela tende também a se desenvolver, a ampliar o seu raio de ação. Então, quando ele fala aqui que vem conquistando gradativo progresso na clarividência, parece isso. E aqui é um detalhe que eu gostaria de também citar curiosamente. Ideal, dizem os autores, ideal é que o médium que está começando na prática mediúnica seja colocado em uma reunião já de pessoas experientes. Ideal é isso. Que o médium que está começando na prática mediúnica, que está no início da sua atividade, que ele seja encaminhado e acolhido em uma reunião já feita, já consolidada, com pessoas já experientes. Não é que não possa formar um grupo do zero. Claro, quantos grupos formaram do zero? Afinal de contas, muitas vezes tem que se começar de algum lugar. Claro, mas se puder escolher, é melhor pegar médiuns que estão começando e que acabaram de fazer cursos e colocar em reuniões já consolidadas de pessoas experientes, do que pegar um monte de médium começando e colocar todo mundo junto para fazer uma reunião nova. Se puder escolher, encaminhar. Porque esse médium, em contato com outros médiuns mais experientes, em contato com pessoas que têm mais tempo no trabalho mediúnico, vai aprendendo e muitas vezes se sente mais seguro, tem mais segurança, se sente mais acolhido, mais com segurança, tem pessoas que possam orientá-lo e, portanto, tem mais defesas e evita maiores problemas na sua prática mediúnica no seu início, né? Então, isso é super interessante aqui a gente considerar. Veja quanta coisa a gente está considerando aqui da prática mediúnica a partir dessa descrição pequena, porque são descrições rápidas de cada participante dessa sessão. Aí depois a gente tem Antônio Castro, que André Luiz descreve como um moço bem intencionado, que tem valiosos potenciais. Quando André Luiz fala assim, tem potencial, é porque o sujeito ainda não está se conduzindo de maneira ideal. Pelo menos é o que me parece. Então, tem valiosos potenciais, um moço bem intencionado, médium sonambúlico, vale a pena a gente considerar aqui, né, citar isso, médium sonambúlico, aí aqui ele fala, mas a sua passividade, ou cuja passividade, requer vigilância dos espíritos desencarnados, dos benfeitores espirituais. E a gente vai explicar por quê. A mediunidade sonambúlica, diferente da Diogênia, que era a mediunidade consciente, a mediunidade sonambúlica é quando o sujeito entra em transe, perde completamente a consciência e volta depois. Muitas vezes essa mediunidade é vista como mais valiosa. Por que valiosa? Porque como o médium não participa durante o transe, durante a ocorrência do fenômeno, ele considera-se que ele interfere menos no fenômeno mediúnico e há uma tendência de interferir menos nesse tipo de ocorrência no fenômeno mediúnico, menos com seus conteúdos e a comunicação ser mais autêntica, ser mais fiel, ser mais límpida. Essa é uma meia-verdade, não é verdade totalmente, mas tem um certo fundo de verdade. De fato, um transe, como acontecia com Chico Xavier, que psicografava às vezes em transe, perdendo completamente a consciência e só voltando depois, Divaldo Franco e outros, nós temos aí uma certa independência do espírito na comunicação e menos participação do médium durante o transe do que, por exemplo, o médium de psicografia que está aqui psicografando, recebe o pensamento, ele próprio vem a ideia, ele próprio
coloca aquele pensamento do espírito com as palavras dele, é claro que ele tem uma chance de interferir e até de alterar alguma coisa negativamente, né? Até de distorcer alguma coisa. De fato porém, como tudo na mediunidade e como tudo na lei divina, tem vantagens e tem desvantagens, e todo o valor que a gente tem a mais diante da lei divina, a gente tem também uma maior responsabilidade perante ele. Na mediunidade sonambúlica, como a gente tem esse potencial de interferir menos, a gente também tem mais riscos na mediunidade sonambúlica. E por que eu falei que é uma meia-verdade? É uma meia-verdade porque o médium sonambúlico, que é cheio de conflitos, o médium sonambúlico, que é cheio de ideias pessoais, muitas ideias pessoais, muito cheio de preconceitos, muito cheio de vícios mentais e morais, durante o transe mediúnico, ele parece não estar interferindo na mensagem mediúnica, mas ele está colocando muito conteúdo seu às vezes. Ele pode estar colocando muito conteúdo seu, mesmo quando ele acorda depois, volta depois e não lembra de nada. Então isso é muito interessante. Ele, às vezes, não tem condição, como Eugênia, porque Eugênia está ali em transe, ela está controlando a entidade. Olha só que coisa boa. Ela está controlando os excessos, etc. Mas o médium inconsciente, ele muitas vezes não tem esse controle, o que vai, de alguma forma, exigir dele maior controle moral na sua vida, para que o espírito por ele, durante o transe, na hora de se expressar, como ele não vai controlar os excessos do espírito, muitas vezes o espírito vai se exceder ou não de acordo com seus valores morais. Se ele é uma pessoa que fala muito palavrão, que xinga todo mundo, o médium em transe, inconsciente, ele vai falar de tudo, porque tem no registro do médium. Kardec chama em O Livro dos Médiuns de material cerebral, aquilo que o médium cultiva, o espírito encontra. Né? E se o indivíduo é um indivíduo controlado, que tem controle dos impulsos, que consegue dominar suas emoções, administra os seus sentimentos, que consegue ter uma conduta moral equilibrada, o espírito não encontra campo para se expressar. Então exige mais do médium, porque durante o transe ele não participa diretamente, ele não atua diretamente, ele não interfere tão diretamente assim no fenômeno mediúnico. Mas aqui é um detalhe: ao longo da sua dedicação, o que pode acontecer com esse médium Antônio Castro, ao longo da sua dedicação, ao longo do seu trabalho de entrega, ele pode continuar sendo médium sonambúlico, o que tem algo de positivo, ou seja, fidelidade na mensagem. O médium tem menos risco de distorcer, mesmo sem querer, o pensamento da entidade espiritual. E, ao mesmo tempo, ele acompanha de maneira consciente o transe mediúnico, inclusive colaborando com ele. Olha só, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Divaldo e com o próprio Chico. Divaldo disse que no início ele perdia a consciência e voltava. Com o tempo, com a educação, com a dedicação dele, ele não fala isso, né? Com a dedicação dele, ele não se elogia, mas eu que estou falando, com a dedicação dele, com a abnegação e o serviço do bem, a moral dele, é claro que ele foi conquistando mais condições a ponto de, fora do corpo, ele está psicografando, ele está psicofonizando e ao mesmo tempo ele está participando conscientemente. Porque, na verdade, o médium sonambúlico, ele participa conscientemente. Ele participa durante. Não há uma mediunidade totalmente inconsciente. O que acontece é que durante o transe ele está participando conscientemente. Ao voltar do transe, como o transe é um transe mais profundo, ao voltar do transe ele volta à matéria, reassume as funções orgânicas e não lembra. Então a amnésia é depois. É que nem o sonambulismo mesmo. No sonambulismo o espírito está ali. Mas quando ele volta à carne, ele não lembra de nada do que aconteceu. Então é muito mais o cérebro que não registra, que não lembra. O cérebro que não recorda o que ocorreu. Né? O que aconteceu com o Divaldo, aconteceu com o Chico, é que pelo tipo de dedicação, eles continuaram tendo esse transe profundo, sonambúlico, chamado também mediunidade inconsciente. Eles continuaram tendo esse transe profundo, mas conseguiram conquistar a lucidez de fora do corpo, acompanhar o fenômeno e, ao voltar do corpo, conseguir conservar essas lembranças. Conseguir conservar essa memória, essa ocorrência. E isso que foi
a conquista deles pelo tipo de dedicação moral. Então, o que Antônio Castro aqui apresenta é o seguinte: é uma mediunidade sonambúlica, que em certo sentido é muito bom, porque dá uma independência maior da entidade, dá, portanto, uma autonomia maior à entidade, uma fidelidade maior à ocorrência, mas, repito, exige do médium uma moralidade maior, para também ele não distorcer, não colocar muitas ideias pessoais, muitas coisas pessoais da entidade e muitas coisas morais suas, a ponto da entidade encontrar um campo de se exceder. Esse é o médium sonambúlico, tem mais risco do espírito se exceder por ele, por conta disso, por conta da independência do espírito durante o transe, porque o transe dele é mais profundo em termos de alteração da consciência. Então ele participa ali do fenômeno menos, né, interferindo menos durante o transe. Então, é um médium sonambúlico, tem esse lado, tem um lado positivo que é a fidelidade da mensagem, o espírito encontra mais campo, né? Mas também requer vigilância por conta do tipo de passividade que ele tem, a ponto de, como eu disse, abrir espaço para qualquer tipo de manifestação, o espírito fazer o que quiser com ele, né? Então exige ainda mais dele disciplinas morais, né? Seriedade na sua conduta moral, na sua reforma íntima, na sua transformação moral, no estudo, para que ele possa ter esse controle, para que ele consiga controlar inconscientemente o transe, durante o transe, e mesmo que ele volte, ele não lembre nada, mas ele controlou por conta das suas reservas morais, dos seus recursos morais, das suas conquistas morais que ele tem, e ao mesmo tempo, ao longo da sua dedicação, ele conseguiu uma lucidez maior que permite ele, como Divaldo, como Chico, participar do fenômeno de maneira em transe profundo, permitindo fidelidade da mensagem mediúnica por parte da entidade e, ao mesmo tempo, colaborar, limitando um pouco a entidade, não permitindo que a entidade faça tudo, colaborar ali lúcido e conscientemente. Então, é um desafio, um desafio mesmo a mediunidade sonambúlica. Tanto é que no livro Qualidade na Prática Mediúnica, Divaldo Franco e a própria Joana de Ângeles diz que o médium sonambúlico é como se fosse um carro descendo uma ladeira com freio quebrado. Um carro descendo a ladeira com freio quebrado. O risco é muito maior. O médium sonambúlico tem muito mais risco de cair em obsessões. Em cair em obsessões espirituais. Ele é muito mais suscetível a isso. Muito mais. Por quê? Porque ele é mais suscetível, o raio de ação dele é mais suscetível aos espíritos, ao mundo espiritual. Tanto aos mentores quanto aos perturbadores. Então, é perfeitamente compreensível isso. É sempre uma faca de dois gumes. Se eu tenho um potencial mediúnico muito acentuado, eu tenho muito acentuado para os benfeitores, que podem me acessar e que eu posso acessá-los, mas para também os espíritos em perturbação. Então, tanto é que Aulus vai dizer, Antônio Castro precisa de mais vigilância, precisa de mais estudo, porque fora do corpo, olha só o que ele fala, fora do corpo, às vezes ele se comporta como criança. Fora do corpo, às vezes ele se comporta como criança. E aí ele fala sobre a coisa das entidades sofredoras e a ausência de controle, né? Quando ele diz, quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles. Olha o que está falando. O dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Ele será um valioso auxiliar em nossos estudos. Então, veja que coisa interessante aqui de se considerar. E, por fim, a última personagem, a personagem Celina. Uma personagem que tem um destaque espiritual na descrição que André Luiz faz aqui de toda a sua saga ali de participante, né, das comunicações. Então, Celina é apresentada ali como uma senhora que tem meio século já de vitórias espirituais no mundo, né? De vitórias espirituais no mundo. Portanto, uma mulher, uma senhora já de 50 anos, né? Dedicada ao bem, viveu
uma coletânea de sacrifícios e renúncias pessoais, que fez com que ela sublimasse os sentimentos e, portanto, fosse moralmente mais flexível, mais receptiva aos espíritos superiores. Né? Viúva, já há quase 20 anos, se dedicou aos filhos com admirável dedicação, varando estradas espinhosas e dias escuros de renúncia. E aí fala sobre as legiões de espíritos ignorantes que envolviam o marido dela, que envolviam o esposo dela e que ela teve que lidar. Olha só, suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e miséria que rodeavam o esposo com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Conheceu de perto a perseguição de gênios infernais a que não se rendeu. Porque tem muita gente que diz assim, eu sou médium, etc., mas meu marido ou minha mulher tem umas companhias, tem uma energia muito densa, muito pesada, eu fico sentindo mal-estar, etc. Como é isso, etc. Olha o exemplo que está sendo dado aqui. O exemplo não é, porque meu marido, minha esposa está com companhia ruim, eu vou me afastar deles por causa da minha tarefa. Não, se você está com esse compromisso, é um desafio, mesmo você sendo médium, é um desafio você lidar com essas sombras. Porque o médium é um enfermeiro, é um servidor que vai ajudar as sombras. O médium não é para ficar só em recintos onde a atmosfera espiritual é uma delícia superior, convivendo com os benfeitores. Pelo contrário. Aliás, mesmo com os benfeitores usam a mediunidade dele a serviço do bem. E a serviço do bem é auxiliar os espíritos em sofrimento. Não é só receber mensagem de benfeitor, que afinal de contas vai repetir o que já está em o Evangelho segundo o Espiritismo. O que já está nas obras edificantes aí da doutrina espírita. Não quero dizer com isso que os nossos benfeitores não possam se manifestar. Podem e devem se manifestar. Nós precisamos, né? Mas às vezes há uma valorização excessiva de comunicação de benfeitor, esquecendo que a tarefa mediúnica é de auxílio ao próximo. E não de ficar sendo presenteado por mensagens de benfeitores. A tarefa é de auxílio a espíritos em sofrimento, que é a tarefa do médium para colaborar com a regeneração da Terra, com a mudança do planeta. Então, Celina, meio século de vitórias espirituais, sacrifícios e renúncias pessoais, legião de ignorantes em volta do esposo que ela soube lidar com paciência, conhecendo ali a irradiação e a perturbação dos gênios infernais, expressão de André Luiz, que envolvia o esposo, e claro, convivendo com ele, é claro que ela sentia. Não significa que ela entrava na sintonia de espíritos inferiores, mas convivendo próximo, a gente sente. É a mesma coisa, um caminhão de lixo passa, eu sinto o cheiro. Agora, eu não preciso sair correndo e ficar ali perto, alimentando aquilo ali, cheirando aquilo ali, ou carregando lixo para mim. Mas se o caminhão de lixo passa, eu sinto o cheiro. Estando convivendo com o marido que era ali envolvido por espíritos perturbadores, é claro que ela sentia. Ela sentia, porque senão não é médium. O médium é uma antena que sente. E aí, Aulus diz assim, ela não é simples instrumento de fenômenos, mas é uma abnegada servidora. Abnegada servidora. E aí ele diz, espontaneidade mediúnica, a mediunidade dela agora era espontânea, a percepção dela, o transe, concentra naturalmente a espontaneidade mediúnica pela ascensão espiritual e por estar em conexão com os benfeitores, ela conseguia acessar o mundo espiritual de maneira mais espontânea. E as suas ações morais ao longo dos anos produziu uma acumulação de energias benéficas. André Luiz disse que ela era um acumulador de energias benéficas, a ponto de, olha o que ele diz, a ponto de ela ser menos acessível às forças da sombra. Olha só, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando elevadas correntes mentais, com que se faz menos acessível às forças das sombras. Olha só que informação interessante. Ou seja, ela tinha defesas magnéticas, aquilo que o apóstolo Paulo chamou de couraça da caridade.
a couraça da caridade. Olha que lindo, que bonito e também que profundo esse ensinamento. E aí, Hilário, André Luiz, né, ficaram interessados em examinar a irradiação dela com o psicoscópio que a gente estudou no capítulo anterior. E aí houve a sugestão de fazer uma ficha psicoscópica de Celina, examinando inicialmente o cérebro com suas irradiações. André Luiz diz mais ou menos assim, né? Aulus diz, vocês conhecem o cérebro, então a gente vai pular essa descrição aqui, porque vocês conhecem o cérebro que é tão conhecido da ciência, ou seja, não vai entrar em minudências técnicas da neurologia, das neurociências, porque não é o foco aqui, né? Mas que tinha ali a estrutura cerebral e que o benfeitor Aulus até faz um comentário muito interessante sobre o cérebro, ratificando a ideia de que o cérebro é uma máquina da mente. É o gabinete da mente por excelência. É a máquina por excelência da mente com a qual a mente se expressa. E a partir da qual o espírito pode se expressar. E aí examina até chegar na epífise, a glândula pineal de Celina. E a epífise de Celina, André Luiz descreve, era como se fosse um sol azul. Um pequeno sol azul que irradiava. Interessante porque Joana de Ângeles chama a mediunidade em alguns momentos de antena transceptora. A antena transceptora é porque irradia mensagens e capta mensagens. Então, antena transceptora. Olha que coisa interessante. E então é mais ou menos isso que o André Luiz está descrevendo, né? Inclusive dizendo aqui sobre essa irradiação de Celina em relação à glândula pineal, né? A epífise dela, que ela irradiava e também assimilava vibrações maravilhosas, né? Aulus faz uma série de comentários sobre a psicoscopia e que no futuro os homens vão conseguir examinar a irradiação, a intensidade, a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas irradiações a benefício de nós mesmos, né? Através de uma investigação psicoscópica. Através dessas investigações psicoscópicas, no futuro, da mesma forma que a gente examina hoje os elementos da química, aqui os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir excepcionais atenções entre os homens, qual acontece na atualidade com os fotônios estudados pelos cientistas que se empenham em decifrar a constituição específica da luz. Então, imagine, né? Se o pensamento é matéria, examinar a constituição material do pensamento, né? A irradiação. Então, é mais ou menos isso que o benfeitor está falando, que no futuro a humanidade vai conseguir essa investigação aqui do ponto de vista da ciência. Ele faz uma série de considerações sobre isso, né? Tanto do cérebro como sendo o elemento que reúne as funções de paladar, audição, deglutição, fato, olfato, que são, na verdade, conquistas da alma, conquistas do princípio anímico, mas que se materializam no campo físico, no corpo físico, através do cérebro, que reúne isso, mas cujo cérebro é apenas uma somatização, uma expressão, uma dimensão material, uma dimensão mais concreta e mais densa das conquistas da alma, das realidades da alma, porque não nos esqueçamos que o cérebro é uma forma que revela uma forma anterior. É uma expressão material de um cérebro espiritual, se eu puder utilizar essa expressão, de um organismo espiritual que conquistou essas realidades. E o benfeitor está também falando isso, que tudo isso está submetido ao progresso da alma, e que não dá para fazer qualquer estudo de faculdade mediúnica sem o estudo da personalidade, sem o estudo do psiquismo humano, sem o estudo da realidade cerebral, mas também das realidades psíquicas da criatura humana. Olha que profundo aqui André Luiz está comentando, né? E através de Aulus, né? Ou melhor, Aulus através de André Luiz. E em determinado momento Hilário fica tão impressionado com aquela estação radiofônica,
É assim que ele chama o cérebro de Celina com as suas irradiações, em função das conquistas espirituais dela, as cores, as luzes e assim por diante. Hilário fica tão impressionado que pergunta sobre a condição espiritual de Celina, né? Diante de uma estrutura tão iluminada, é possível que ela sofra ainda a invasão de inteligências inferiores? De inteligências perturbadoras? Será possível imaginar um retrocesso? Olha só, um retrocesso desse? E o benfeitor Aulus dá uma consideração, faz uma consideração super interessante. Primeiro ele chama a atenção dizendo: Celina ainda está encarnada. Enquanto estamos encarnados, sempre corremos risco de recair sobre velhos erros, sobre velhos equívocos, sobre equívocos antigos dos quais a gente já se liberou ou aparentemente se liberou, porque quando a gente recai é porque a gente ainda não se liberou, né? Equívocos antigos que a gente aparentemente parecia superar, mas ainda tinha resquícios e a gente acabou deslizando e cedendo a eles novamente, quando deveríamos continuar até superar por completo, né, e nos liberar deles. Então, Celina ainda está encarnada, todo sujeito encarnado corre risco de cair em velhos erros. É o espírito que não é um espírito perfeito. Allan Kardec vai dizer que o espírito puro se tornou infalível moralmente, até mesmo no corpo físico, mesmo quando está encarnado. Então, mas ela é um espírito que não é um espírito puro, é um espírito imperfeito ainda, é um espírito em evolução, embora o seu grau de maturidade é um espírito em evolução. Então ainda está ali sujeito a equívocos, né? Corre o risco ainda de deslizar. E ainda diz assim: numa viagem de 100 léguas podem ocorrer surpresas no final. Numa viagem grande, às vezes no finalzinho, pode acontecer surpresa. Divaldo Franco tem falado isso em relação a ele. Diz que às vezes o mais importante não é necessariamente vencer uma batalha, mas vencer a guerra. E que às vezes, ele usa a metáfora do nado, né? Às vezes o sujeito conseguiu nadar todo o oceano e muitas vezes se afoga já à beira do mar. Então, no crepúsculo da existência, no final da existência, também exige de nós uma certa vigilância moral, uma certa atenção moral, para que a gente não venha a perder os frutos, ou pelo menos complicar uma situação que já está se coroando de êxito, né? Tanto é que ele diz assim, olha o que Aulus diz: se a nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se a sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo, sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhe não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retornam inevitavelmente à cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. Então o médium vai começando a relaxar, a achar que já está suficientemente bom, começa a não trabalhar, a não servir ao bem, a se afastar do serviço de caridade, só ficar na prática mediúnica, o que é um risco. Se você é médium, só tem um dia na semana, abandone a mediunidade e vai fazer algum trabalho de caridade, algum serviço do bem, ou estudo da doutrina, né? Porque o médium que só pratica a mediunidade, não estuda ou não se desenvolve moralmente, é um médium em risco, né? E aí ele está dizendo o seguinte, que aí o médium vai relaxando e aí os impulsos primitivos que ele tem e que poderiam estar diminuídos, que está amenizados e que está até ignorados, esquecidos pelo trabalho do bem, esses impulsos primitivos ganham força nele e podem perturbá-lo. A vaidade,
o desânimo, a prepotência, o egoísmo e assim por diante. E aí, por fim, o benfeitor Aulus chama atenção para a conclusão quando diz assim: nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem, para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. Olha só que chamada de atenção aqui, né? Ou seja, o nosso passado ainda tem uma força sobre o nosso presente, por isso a nossa atenção, a nossa dedicação, o esforço pela disciplina, para conduzir a bom termo a tarefa mediúnica até o final, que, se bem conduzida, oferece uma passagem de luz, mas que tem ao nosso redor uma compacta força de treva, de ignorância a se agitarem, porque ainda agitam-se dentro de nós, ainda causam tentação dentro de nós. É isso, meus amigos. Esse é o capítulo 3º do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo chamado Equipagem Mediúnica. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.